A CPI foi desafiada e os senadores responderam à altura. Ou quase isso. O influenciador John Vlogs, que possui mais de 16 milhões de seguidores nas redes sociais, não compareceu à sessão da CPI das Bets nessa terça-feira, onde ele seria ouvido como investigado. Os senadores suspeitam que o influenciador pode ser um sócio oculto da plataforma Blaze, e o colegiado aprovou a condução coercitiva de John Vlogs e do empresário pernambucano Jorge Barbosa, que também faltou à sessão da CPI. E não foi só isso, a Soraya pediu até que político ligado a investigados fosse retirado da CPI. Ah, gostei de ver agora, hein? É um momento de ou vai ou racha. Vamos saber mais sobre a CPI das Bets com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Ah, agora realmente é um momento decisivo para essa CPI, porque se o caldo não entornar agora, Pois é, né, não vai ter Ana? como recuperar. Pois é, tem algum momento que tinha que acontecer isso, né? Vamos lá, eu tô quase a correspondente da CPI das Bets, eu tô acompanhando a CPI das Bets, eu gosto muito de futebol. E o que me motivou a acompanhar a CPI das Bets, primeiro, não foi nem as próprias, o próprio jogo do Tigrinho ou essas Blazes, foi as manobras atrás dos jogos de futebol. A gente tem aí denúncias de que jogos há mais de 10 anos do Campeonato Brasileiro passam por manipulação de resultados. E a gente tem das formas mais diversas possíveis. No esporte em si, uma das especulações, e que foi confirmada por quem já esteve na própria CPI, empresários, né, pessoas ligadas ao esporte, é que existia ali uma compra de jogadores desde que estavam na formação de bases dos clubes, para que esses jogadores entregassem resultados, também tinham árbitros, sabe? Então, era um esquema completo com jogadores até da seleção brasileira. Então a gente tem um esquema muito grande voltado para isso. E a Bet, a CPI das casas de apostas, ela foi se aprofundando até chegar nos influenciadores, que é essa série final, aí vamos dizer que é um ato final. Essa CPI ela tem um prazo para terminar, ela terminaria agora no final de maio, mas ela deve se estender, já existe um pedido, né, de extensão, tanto por parte dos senadores que compõem a CPI, quanto um senador, por exemplo, o Girão, que hoje estava bem empolvorosa lá na CPI, participando. Ele não... Pois é, super chateado que ele não poderia, né, que não conseguiria ouvir as pessoas que lá estariam hoje. E aí tem uma coisa bem peculiar, Ana. Primeiro vou te pedir para trazer o vídeo que traz o que Irã, o presidente, né, da CPI, fala sobre o fato do John Vlogs não ter participado. Ele vai trazer aí um resumo completo das acusações, a gente vai ouvir, mas ele não é só uma pessoa que iria como convidada, como influenciador, como foi o caso da Virgínia ou do Rico Melquiades. Ele ia na condição de investigado, então ele precisava realmente comparecer, mesmo que ficasse em silêncio, e ele não foi. Então vamos ouvir a bronquinha aí dos senadores, vamos. Ih, já não gostou, bronquinha? Vamos ver. Eu queria falar aos membros dessa comissão, estimados colegas e brasileiros que nos assistem. Hoje, no dia 27 de maio de 2025, nos encontramos num momento crucial da nossa missão de limitar os males que a indústria de apostas tem causado ao Brasil. No entanto, essa sessão foi prejudicada pela ausência de duas testemunhas convocadas: Luan Kovarik, o John Vlogs, e Jorge Barbosa Dias. Sua falha em comparecer não é um mero inconveniente, é um ato de desprezo com essa comissão. O povo brasileiro e as famílias devastadas pelas operações descontroladas das plataformas de apostas. Reprovamos esse comportamento com a máxima severidade, pois obstrui nossa capacidade de integrar justiça e transparência
motivo pelo qual determinarei a adoção de medidas apropriadas à advocacia do Senado, incluindo uma possível condução coercitiva. O testemunho de João de... Deixa eu só pausar um pouquinho. Tá abaixo no original ali mesmo, gente. Tá no máximo que tá. O original já veio baixinho. Luan Kovarik, ligado a João Betts e Jorge Barbosa Dias, vinculado a Major Sport, é indispensável, e esses indivíduos possuem insights sobre os mecanismos de empresa que transformaram o jogo em uma ferramenta de exploração. A sua ausência... Pronto, né? Mas era só esse ponto aí que era muito importante, para a gente entender que o John Vlogs, ele não seria mais só uma pessoa que iria porque quer falar, não seria só como padre ali que foi convidado. Pelo contrário, o que os senadores apontam é que ele pode ser um sócio oculto de uma plataforma, mas ainda assim ele seria uma pessoa que estaria inteirada sobre os mecanismos dessas plataformas. Então ele não seria só um convidado passivo dessa CPI, era indispensável que ele fosse. Eu gostei de uma pergunta aqui, ele não foi por quê? Ótima pergunta, né? A gente só sabe que ele não foi. E agora o que acontece? O Irã fala ali, né, o senador Irã, que iria ser votada ali a condução coercitiva. O que significa isso? Ele vai ser buscado na casa dele ou no endereço em que ele possui, ele vai ser levado para Brasília, para a CPI das bets. Ele vai ser levado, ou seja, a Polícia Federal vai escoltá-lo até a CPI quando foi encontrado, quando decidir que é o momento. É melhor e mais digno que ele marque um dia, se apresente como advogado, ainda que ele não fale nada, porque ele tem sim essa possibilidade, ele pode solicitar no Supremo Tribunal o direito de se manter em silêncio, ainda que ele não solicite no Supremo Tribunal Federal, pela nossa própria Constituição, ele tem o direito de se manter em silêncio, porque ele não precisa produzir provas contra si. Né? E os senadores estão apontando aí que ele tem ligações, então os senadores, se reverter isso para o judiciário, vão ter que apresentar essas provas. É isso, gente, ele teria que ter ido em ponto. Se não foi, não apresentou a justificativa, que aí seria um motivo de saúde para fazer um adiamento, para fazer a modificação dessa data, quem sabe o motivo dele. Mas tem uma segunda coisa, viu, Ana? Eu vou te pedir para trazer agora a Soraya Tronic, porque a Soraya Tronic, ela fez uma outra solicitação que é também muito interessante também nessa CPI, muito interessante e inesperada. Eu particularmente não esperava isso. Eu gostaria de destacar, na verdade, eu não gostaria de estar tendo que tocar nesse assunto. Eu gostaria, por favor, vocês podem expor aí as imagens, os prints da imprensa? Nós, infelizmente, um membro desta CPI que está aqui conosco, entre nós, tem uma relação de amizade muito forte com um dos, se não o maior investigado desta CPI. A pessoa que eu ainda requeri a reconvocação, já com condução coercitiva, do senhor Fernandinho. E por isso eu acabei de oficiar a liderança do bloco do senador para que substitua o senador. Então, eu gostaria de ler uma parte sobre isso para fundamentar o meu pedido. A presente solicitação de substituição... Para quem não está entendendo nada que aconteceu, acho que é importante contextualizar só, tá? O que a Soraya Tronic acaba de fazer é solicitar a expulsão de Ciro Nogueira, do senador Ciro Nogueira, do PP, da comissão das bets, afirmando que ele tem, né, uma ligação de amizade muito próxima com essas pessoas investigadas, e uma dessas pessoas investigadas é o Fernandinho. Ela vai ler, agora a gente vai ouvir um trechinho da leitura que ela fala, mas na verdade não é Fernandinho, é Fernandinho,
Sério mesmo, gente, Fernandinho. Fernandinho OIG, ele é empresário piauiense, Fernando Oliveira Lima, e ele, a revista Piauí mostrou em detalhes uma viagem que Ciro Nogueira, um senador, gente, estava com esse empresário, que é apontado aí como um dono de uma das principais bets do país, que é a On Internet Group, que é dona da 7 Games Bet, que, dentre essas e outros grupos, aí, outros jogos, perdão, que eles têm o jogo do Tigrinho. Sim, o Fernandinho é o dono do jogo do Tigrinho e um senador da CPI das Bets fez uma viagem com ele. Só para vocês entenderem, a Soraya vai falar sobre isso agora. Vamos assistir só um trechinho, Ana, por favor? Estou me segurando. Deste membro fundamenta-se na necessidade de preservar a imparcialidade e a credibilidade dos trabalhos investigativos desta CPI, especialmente após ampla veiculação na imprensa nacional de informações e imagens que indicam que o referido parlamentar teria viajado recentemente para Mônaco em aeronave de propriedade de Fernando Oliveira Lima, empresário investigado por esta comissão e um dos principais nomes do setor de apostas online no Brasil, setor que constitui o objeto central da investigação. Reportagens dos portais Piauí e Folha de São Paulo, para dizer o mínimo, tá? Para só não me delongar, trazem elementos que reforçam possível suspeição e conflito de interesses, comprometendo a isenção exigida aos membros desta comissão. A Piauí diz o seguinte, e no meu ofício contém o endereço virtual. Nas asas do Tigrinho, o senador, membro da CPI das Bets, decolou para Mônaco em jatinho de dono de casa de apostas, investigado pela comissão. Pronto, a Folha de São Paulo diz... É isso, é um absurdo o que aconteceu. E a gente teve aí, né, a condução coercitiva do John Vlogs e de outros empresários já aprovados na CPI, inclusive do Fernandinho, que a Soraya também já solicitou, a ata foi aprovada, a ata da sessão foi aprovada. Teve outros barracos que a gente vai tentar trazer em outro momento, entre o Girão e o senador Irã, inclusive, o senador Girão super chateado, pedindo que os seus... a casa aprovasse também os seus pedidos, etc. e tal. E aí o Irã olha para ele super tranquilo, com esse tom baixo que ele falou a sessão inteira, e diz: senador Girão, pela nossa amizade, mas o senhor sempre chega atrasado nas sessões. Assim, o Girão, de fato, ele não ele não está na comissão da CPI, ele vai porque ele quer. Mas ele levou uma investida, reclamou depois, mas assim, teve outros barracos ótimos que a gente vai tentar trazer quando tiver mais tempo. Mas o central, e aí eu acho que o importante é isso, a gente vai ter mais pessoas agora conduzidas pela Polícia Federal para comparecer na CPI das Bets, para ver se levam seriedade, levam, né, com sua presença a seriedade do que essa CPI trata. Não é um circo, gente. Agora, acho que os senadores tomaram as atitudes que, de fato, né, deveriam ter sido tomadas desde o começo, e estão dando a seriedade necessária para a CPI. Precisou a Virgínia chegar fazendo aquela pataquada toda para a gente ter isso agora, né? Exatamente, Dai, não tem como não traçar esse paralelo. Essa CPI está num ponto de virada fundamental. Se diante, primeiro, né, dessa relação aí exposta entre o Ciro Nogueira e o empresário, né, que é dono do jogo do Tigrinho, que, né, é objeto da CPI, se diante dessa relação esta CPI não fizer nada, não afastar o Ciro Nogueira e não tiver uma investigação seríssima sobre essa relação, porque vocês conseguem entender a gravidade disso? Não é só que ele está ali, ele vai proteger o amigo. Ele está ali tendo acesso a informações sobre uma investigação feita sobre uma pessoa com quem ele tem relações, né? Que é completamente assim, fora da regularidade.
né? Então, se essa CPI não for absolutamente dura, e eu diria, não é só afastar o Ciro Nogueira, não. Ele passa a ser alvo também de uma observação muito cuidadosa aí, né? Porque é completamente absurdo, né, que haja essa relação e ele esteja ali dentro da CPI. Sinceramente, já falei isso acho que hoje, né? Se não acontecer nada em cima disso, pode embrulhar essa CPI, empacotar e encerrar. Porque não dá para perder mais um segundo e um real com essa CPI. A outra questão é o não comparecimento ali das pessoas convocadas a depor na CPI. Veja, não quero soar maldosa no que eu vou dizer, mas diante da forma como esta CPI, com todo respeito, especialmente a Soraya, que aí eu vi tomar uma atitude muito, muito correta em relação ao Ciro Nogueira, diante do comportamento que esta CPI e seus membros tiveram com a Virgínia, que foi adulada, foi tratada como uma celebridade, não como alguém que estava indo depor ou, né, ou prestar um esclarecimento a respeito de um assunto extremamente sério, não é de se espantar que uma pessoa que é convocada, né, a prestar um depoimento ali, ache que possa faltar, né? Dito isso, que bom que esta CPI está percebendo que se ela se comportar como palhaçada, como circo, ela vai ser tratada como circo. Que bom que isso está ficando claro para os membros dessa CPI, que eles precisam demonstrar, eles também, mais respeito pelo que está sendo feito ali. E mais seriedade do que a gente viu ali no caso da Virgínia. Que bom que isso está acontecendo agora. Espero, de fato, que esse seja o ponto de virada dessa CPI e que ela passe a ser levada mais a sério. Porque tá todo mundo olhando. O que a gente viu ali no caso da Virgínia foi uma coisa que envergonhou a todos nós. E nesse momento, aí sim, hoje eu gostei de ver. Hoje, né, não eu particularmente, agora eu tô feliz com vocês, tem o selo de aprovação da Ana, dane-se. Mas no sentido de... não é isso, não é pessoal a coisa. Mas neste momento, eu acredito que a gente está vendo essa CPI se comportando da forma como todos nós esperamos que uma CPI se comporte. Vamos ver o que vem depois, né? E principalmente, vamos ver essa condução coercitiva, por favor, vocês me avisem quando for acontecer. Fechado. Amanhã vão ter entrevistas na CPI, vamos acompanhar, porque amanhã tem mais aí, viu? Amanhã vem mais. Essa CPI está surpreendendo. Você já surpreendeu negativamente antes, vamos combinar. Hoje surpreendeu positivamente, é uma palavra muito forte. Mas assim, já deu alguns indícios um pouco mais interessantes. Acabou minha voz, acabou o corte também. É isso aí, ficamos por aqui? Ficamos, Ana. Chat, voltamos em instantes para mais notícias do dia. Respira.